que alegria estarmos juntas novamente. Boa noite nesse lugar aqui, ó, totalmente diferente. Mães da Aliança super especial. E vocês já estão vendo quem tá aqui do meu lado, né, Gi? Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos nós para mais um episódio do Redireção para a Glória de Deus. Amém. E hoje, especialíssimo, com uma convidada que vai tratar e falar tanto aos nossos corações. Flávia Teodoro, que alegria ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Estou muito honrada pelo convite. Espero que seja bênção e que toque aí o coração dessas mulheres, né, que estão nos assistindo, e dos homens também, sim, né, no Redireção. É. Mas você sabe que eu dei uma pesquisada lá no seu Instagram e tá escrito lá que você é serva de Deus, esposa, mãe, quer dizer, isso não tá escrito lá, isso eu concluí, né, pelo seu Instagram, mas que é escritora, discipuladora de mulheres, e você me disse que é jornalista. Mas o que me intrigou de verdade é que você se apresenta como uma resgatadora de lares. Explica pra gente um pouquinho por que você usou isso. É a hora da gente chorar, né? Mas eu falo que o título mais bonito que eu já recebi foi esse: Resgatadora de Lares. E foi uma pastora que me disse isso. Ela falou: Flávia, eu vejo você como uma resgatadora de lares. E eu costumo dizer que quando Deus precisa resgatar um filho nosso, quando a gente precisa começar a clamar por um filho, na verdade, Ele está atraindo o nosso coração para Ele também. E, de certa forma, Ele está nos resgatando algum valor que foi perdido, como aquela mulher da dracma, né? Que varreu a sua casa, acendeu a luz, né? E foi procurar ali os valores que estavam perdidos. Então, hoje eu ajudo mulheres a encontrarem esses valores que às vezes estão ficando esquecidos e conseguirem resgatar os seus lares, porque hoje o que a gente vê é uma destruição muito grande, né, em todos os níveis, tanto na maternidade quanto nos casamentos, né? Quer dizer, isso não é novidade, mas hoje a gente vê algo, parece que muito maior, né? Parece que muito mais lares sendo atingidos por esse... sabe, por esse ataque mesmo do inimigo, né? E uma coisa que você comentou nos bastidores, Flávia, que eu achei lindo, assim, a gente, né, o meio cristão, ele tem se levantado para poder lutar contra isso, que até então, para nós, era algo distante do nosso meio, porque a gente vivia literalmente numa bolha, né? E hoje a gente está vendo aquilo que destrói o mundo, né, que conduz o mundo, na verdade, dentro dos nossos lares, né? Dentro de lares cristãos. Exatamente. Né? Um dia eu fiz essa pergunta para Jesus. Eu falei: Senhor, por que tantas pastoras, né, passando por dificuldades com os filhos? Por que tantas mulheres de Deus que levaram seus filhos à igreja, né? E esse era um questionamento meu com o Senhor, e Ele me respondeu o seguinte, que nós não podemos ficar no nosso conforto, que Ele precisava sacudir as mulheres da igreja para que elas percebessem a dor que as outras mulheres estão sentindo. Porque nós que estamos na igreja, quando passamos por um problema, nós que conhecemos, né, a Deus com intimidade, a gente tem esperança. A gente sabe que Ele é a fonte de toda a esperança. Ele nos traz segurança, né? As promessas dele nos dão um vigor para continuar. Mas e aquelas que estão lá fora, que às vezes estão vendo os seus filhos totalmente perdidos, né? Se autodestruindo. E essas mulheres que não têm esperança nenhuma. E aí foi o meu chamado, né? Para eu acordar outras mulheres. Porque um dia eu fui acordada. Literalmente acordada. Eu não sei se vocês sabem dessa parte da história. A Lídia já tinha colocado como segunda pergunta. E como é que tudo começou? Como eu não sei as perguntas, eu já me adiantei aqui. Mas foi muito interessante porque eu literalmente fui acordada numa madrugada. Na verdade, o meu marido teve um sonho. E o sacerdote da casa, né? Eu era a pessoa que buscava a Deus já, né? Nessa época eu já estava mais próxima de Deus. Porque eu tenho uma história, né? Assim, que eu nasci num lar cristão, me desviei, vivi uma vida religiosa de ir à igreja todo domingo, mas sem nenhuma intimidade com Deus. Então, era essa vida morna, né? E o meu marido, numa madrugada, ele acordou às 3 horas da manhã, suado, e ele falou para mim: amor, eu tive um sonho horrível, eu tive um sonho com um demônio
que dizia para mim que ia levar a nossa filha através do iPad. Na época, ela nem tinha celular. E naquela hora eu fiquei muito assustada, né? A gente orou por ela. Ele falou, olha, amanhã cedo, quando nós acordarmos, eu quero que você pegue o iPad dela e a gente vai dar uma olhada em tudo que ela está vendo. E, assim, ele se arrepiava. Eu fiquei também muito preocupada, porque eu sei, né, que Deus usa sonhos mesmo. E quando nós acordamos, que nós pegamos o iPad dela, realmente tinham conteúdos muito pesados, muito tristes. Ela estava sofrendo bullying na escola, ela estava ali no início da adolescência dela, e todos os conteúdos que ela estava vendo eram muito, muito depressivos, muito tristes, falavam de automutilação, de suicídio. E aquilo me assustou de uma maneira que eu passei 3 dias como se eu tivesse de luto. Meu Deus. Porque na minha cabeça aquilo jamais aconteceria comigo. Podia acontecer no lar de qualquer pessoa, né? Menos no meu, que criei as minhas filhas na igreja, né? Levava minhas filhas à igreja todo domingo. Então, assim, foi um susto muito grande. Mas eu creio que Deus usou esse susto, né? Para me despertar. Porque talvez se fosse algo mais leve, talvez eu ainda permaneceria naquele estágio de mornidão espiritual, né? Mas o Senhor, Ele sabe como acordar quem está adormecido. E foi isso que aconteceu comigo. Então, quando eu vi todos aqueles conteúdos e eu perguntava para minha filha, eu falava, filha, mas a mamãe já te falou sobre guerra espiritual, a mamãe já te explicou sobre demônios, sobre os anjos do Senhor, como que você estava acessando esse tipo de conteúdo? E ela falava para mim, mãe, eu não sei. E tudo começou assim, de uma forma muito, porque eu falo, Satanás, ele não entra, né, com uma coisa muito cabulosa, né? Ele entra nas pequenas coisas. E ela começou a fazer uns desenhinhos, que na época ela falava kawaii, que são desenhos japoneses, mas são desenhos de frutinha, de bonequinhas, com sorrisinho, então tudo certo com esses desenhinhos. O problema é que o YouTube, ele vai compartilhando outros tipos de desenhos relacionados a isso. Foi quando ela começou a ter acesso aos desenhos japoneses, né, que são chamados animes, né? E naquele momento ali, um conteúdo foi levando ela a outro. E esses conteúdos de animes, eles são muito pesados. Até conversando com psicólogas, né? Que não eram cristãs, porque eu tinha uma curiosidade. Eu falava, Senhor, peraí, isso é um ataque espiritual, mas o que tem nesses desenhos, né? E aí eu fiz uma entrevista na época com uma psicóloga e ela falou o seguinte, que a carga dramática desses desenhos é muito forte. Então depende muito da idade da criança, só que hoje cada vez mais as crianças estão sendo introduzidas nesse universo dos animes e está ficando muito comum, e isso gera uma opressão, né, na mente dessa criança. Então um conteúdo foi chamando o outro, até que realmente chegou a coisas muito pesadas. Eu me lembro que quando o meu marido me ligou, porque ele levou o iPad dela para o escritório. Eu não dei conta de levantar da cama. E ele me falou, amor, você não acredita o que eu acabei de achar aqui. Tem uma música que se chama Manual do Suicídio. Misericórdia. E você não tem noção do quanto essa música é demoníaca. E eu fui pesquisar. E é um rapaz que, inclusive, usa um codinome, né, japonês também, e é satanista, abertamente satanista, que tem levado, assim, milhões de crianças a amarem as músicas dele. As músicas dele são todas muito depressivas, mas ele tem uma legião de fãs, e assim, é tudo muito, muito pesado, né, e quando eu descobri tudo isso, foi um susto muito grande.
E é o que eu falo, né? A gente tem uma falsa segurança, porque está dentro da nossa casa, mas às vezes a gente está perdendo os nossos filhos dentro do quarto, debaixo do nosso nariz. E aí acho que já fico alerta, né, Flávia? Porque às vezes a gente negligencia a importância disso aí, de olhar o que eles estão olhando, de ouvir o que eles estão ouvindo, de fazer parte do meio onde eles estão frequentando. Eu tenho uma filha de 23 anos e eu sempre fui a mãe que estava lá na escola na hora do intervalo, fingia ser a legalzona, vou pagar almoço para todo mundo, mas na verdade o que eu queria era informação. Porque às vezes, até pra... Não, tá, vai lá, sabe? Para eu fazer as minhas coisas, para eu servir na igreja, para eu trabalhar, eu acabo não vendo o que o meu filho tá vendo. Exato. E acho que o que você tá trazendo pra gente é um alerta para quem nos assiste, de que a gente tem que estar de olho. Eles não têm maturidade para lidar com esse tipo de informação. Nenhuma. E aquilo ali vai gerando uma tristeza tão grande, porque é interessante, depois eu fui fazer um vídeo sobre isso e fui assistir alguns episódios, porque daí eu comecei a pesquisar realmente sobre isso. E as músicas, as falas dos personagens, tem até um que se chama Gacha Studio, que principalmente crianças de 9, 10 anos começam com esse tipo de conteúdo. E depois vão para animes mais fortes, né? Vamos dizer assim. E compilando esse vídeo, fazendo uma edição desses vídeos, eu me senti... sabe quando algo suga a sua energia? Eu me senti assim, destruída emocionalmente, vendo aqueles conteúdos ali. Então, você imagina... Uma criança que não tem preparo. Uma criança que está passando por bullying, que não tem nenhuma... estrutura emocional. Nenhuma estrutura emocional para enfrentar isso, né? E nessa época eu digo assim, que eu estava vivendo na roda viva da maioria das mulheres. Achando que estava servindo a Deus, porque estava indo à igreja, e até fazia grupo de mulheres na minha casa, mas trabalhava muito. Eu falo que eu vivia naquela rodinha do hamster, né? Uma vida automática, sem pensar muito na minha vida, mas seguindo aquela rotina de milhares de mães, de trabalhar, chegar em casa, fazer a janta, pôr o menino para dormir, né? E quando isso aconteceu, eu me assustei muito e realmente houve uma mudança dentro de mim, sabe? Eu acho que foi um chamado mesmo. Durante muito tempo eu perguntei para Deus, Senhor, por que isso aconteceu comigo? Porque eu não era uma mãe desorientada, que gritava, que tratava as filhas mal. E o Senhor me disse, porque o propósito, ele está acima da nossa dor, né? E eu entendi que aquilo ali era o propósito de Deus para a minha vida, porque eu já tinha uma rede social para mães. Só que era uma rede social onde eu falava de produtos, de serviços, né? Como uma blogueira, né? Eu tinha uma revista que se chamava Manual da Mamãe, e essa revista era de vendas de produtos, né? Então, eu indicava médicos, indicava dermatologistas, indicava onde comprar o carrinho do bebê. Então, era muito comercial que eu já fazia. E quando isso aconteceu, eu entendi que aquilo era tão pequeno e que Deus tinha algo muito maior para fazer através da minha vida. E comecei muito sem pretensão de nada, sinceramente, muito quebrantada, muito sem pensar onde isso iria chegar, mas comecei a fazer com o meu coração mesmo, assim, comecei a fazer meus devocionais com toda sinceridade para não desistir de fazer devocional. Eu falei, eu vou compartilhar com outras mulheres, porque assim eu não vou desistir de fazer o meu devocional, porque eu não conseguia ter constância no devocional. Então, eu falo assim, que eu era uma mãe que ia à igreja, mas eu não orava. Eu, aliás, orava em momentos emergenciais, né, meninas? E a minha oração, ela parecia mais uma lista de reclamações do que uma oração de filha, né? De um Deus Todo-Poderoso. Então, ali naquele deserto, eu comecei a conhecer a Deus e comecei a fazer meus devocionais e compartilhar com outras mulheres. E isso, Deus foi trazendo as mães, né, que precisavam ouvir, e eu fui acordando outras mães também.
E eu me lembro que no começo, o quebrantamento era tanto, que eu só chorava nas lives. Tinha live que parecia que eu não ia dar conta de chegar até o fim dela. A gente sabe bem. Eu falava, meu Deus, eu acho que eu não vou dar conta de chegar até o fim. E eu pensava assim, meu Deus, o que as pessoas estão achando de mim? Porque, de repente, uma mulher que era empresária, segura, toda... né? Tava tudo certo, porque... No mundo natural, eu tinha um sucesso na minha carreira, nas coisas que eu fazia. Mas no espiritual, não, né? Eu era conhecida ali na terra, né? Mas no céu, eu precisava de algo mais profundo com Deus. Então, foi aí que Deus começou a trabalhar em mim, né? E esse quebrantamento mesmo. Então, assim, o quebrantamento foi tanto que eu acho que eu fiquei... As minhas lives ficaram mais conhecidas pelo tanto que eu chorava nas lives. E era algo muito verdadeiro, né? Não era algo forçado. Porque o quebrantamento é uma coisa que você não segura, né? Você não consegue. Por mais que você tente... Você pode tentar. Não chorar. Por mais que você tente não expor, né? Tudo. Mas quando Deus quer fazer, quando Deus quer usar as suas cicatrizes para... curar a vida de outras pessoas, né? Você simplesmente entrega, né? O processo para ele, né? E é interessante, né? Que quando a gente entrega, vai muito além do que aquilo que a gente imagina, que é o que você falou. Isso. Eu nunca imaginei, foi totalmente despretensioso, né? Hoje tem um Instagram com tantas mães te seguindo, com tantas famílias ali sendo transformadas pelo pouco tempo que você, né, tá ali na vida deles, né? Então, assim, como a palavra de Deus é poderosa e como a ação dele na nossa vida é poderosa. E aí, você diria que foi nesse momento que você verdadeiramente se converteu, Flávia? Então, é diferente, né? Porque como eu nasci num lar cristão, eu sempre ouvi falar de Jesus. Minha mãe era apaixonada por Jesus, minha mãe era uma mulher de Deus. Então, um dia... Jesus me mostrou assim, olha, você sabe que eu estou disponível para você, mas você não quer experimentar, você não vai para essas águas profundas. Você sabe que a qualquer hora você tem essa água aqui do Espírito para te transformar, para você se deleitar nela, mas você não vem para isso, né? E era isso mesmo, assim, eu vivi uma vida religiosa, imaginando que... Sabe, eu sinceramente, eu não imaginava que realmente existisse plenitude em Deus. Apesar de conhecê-lo, eu pensava assim, gente, mas eu tô nessa terra, eu preciso ter um casamento bom, eu preciso ter o meu lado financeiro, eu preciso viver nessa terra. Então, quando eu ouvia falar, né, sobre pensar mais sobre as coisas do alto do que sobre as coisas da terra, eu achava aquilo ali tão distante de mim. E eu acho que o que Deus queria realmente me ensinar com todo esse processo é que Ele era a fonte de toda alegria na minha vida. Amém. E aí eu experimentei realmente esse profundo com Deus, essa coisa de não faltar nada, né? Porque, e é tão interessante porque um dia eu estava lendo, né, o Salmo que fala, né, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem coisa mais conhecida do que isso? E Deus me fez a pergunta, por que tanta coisa está te faltando? E aí, quando ele me fez essa pergunta, eu entendi, né, que ele ainda não era suficiente na minha vida. Mas ele passa a ser suficiente quando você se completa dele. A falta era essa. É porque como eu não mergulhava, eu não conhecia. Como eu não conhecia, eu não amava profundamente. Então, a partir do momento que eu me lancei a conhecê-lo profundamente, é que eu me apaixonei por ele. E aí tudo mudou. E eu imagino que ele deve ter te ajudado muito a lutar com a culpa de tudo isso. Porque eu fico ouvindo você contar... E como naturalmente a gente já tem a culpa como marca da maternidade. Da maternidade, né? Verdade. E aí eu imagino a hora que você leu, que você teve acesso aos conteúdos, a sensação de responsabilidade, né? Já vamos para os lencinhos. Eu também quero, viu, Liz? E eu imagino que ele deve ter te ajudado nesse processo de... Foi.
A culpa, ela queria me paralisar, né? Eu não me sentia digna de estar ali compartilhando, até porque o processo não tinha acabado. E eu falava, Senhor, como que eu vou falar para a mãe se eu sou uma mãe tão imperfeita? E o Senhor falava para mim, filha, eu não preciso de mães perfeitas, eu preciso de mães que conhecem o meu nome, que colocam a esperança em mim, que me adoram em espírito e em verdade, né? Eu não estou chamando pessoas perfeitas. Ele, quando chamou os discípulos, né? Eles não eram perfeitos, né? E eu fui entendendo isso, que ele não precisava da minha perfeição, ele não precisava da minha casa exemplar. É lógico que eu luto por isso, né? Mas, assim, é a vida dele em mim, né? O que ele queria era que eu entregasse a mensagem dele, não a minha, né? E entregasse aquilo que eu vivo. Então, eu falo assim que é muito interessante porque eu vivi o antes e depois. Assim, eu falo, quando eu sou convidada, por exemplo, para uma conferência como essa, eu falo, Senhor, o que o Senhor viu em mim? Jesus, me deixa quieta aqui em casa. Porque eu não sei nem se eu vou dar conta de falar. E aí o Senhor me fala, minha filha, tem muitas mulheres que estão vivendo o mesmo processo que você viveu. Elas estão tão perdidas que elas estão sobrevivendo. Foi tão interessante, um dia eu encontrei uma amiga e eu falei, oi, tudo bem, né? E ela falou pra mim, tudo. E eu falei, como é que estão as coisas? E ela falou assim, ai, tô aí, sobrevivendo. E foi tão interessante que Deus falou comigo, você estava assim, você estava sobrevivendo. Porque se você não lê a palavra, que é o espírito de vida, você apenas sobrevive, né? Você não vive na plenitude. Uhum. E foi interessante porque quando eu perguntei para ela, o Senhor já ministrou ao meu coração que aquelas mulheres que vivem essa correria, lógico que todo mundo, eu continuo vivendo um pouco a correria de mãe, né? Leva menino, busca menino, leva no médico, não tem como trabalha. Eliminar. Depois que tem filho, a vida da mãe é uma correria realmente, mas assim, hoje eu falo que eu vivo essa correria, mas eu sou intencional naquilo que eu estou fazendo. Eu não me esqueço que eu preciso levar minhas filhas para o céu, né? Não só minhas filhas, né? Mas meu marido também. É lógico que eu não tenho o poder de levá-las para o céu, mas eu tenho a responsabilidade de fazer com que elas conheçam esse Deus maravilhoso. Então, assim, eu não posso sair ali arrancando todo mundo e levando para o céu. É lógico que esse não é o meu papel. Mas eu posso ser intencional em tudo que eu fizer para que elas vejam Deus na minha vida, né? Para que eu esteja no centro da vontade dele. E um dia eu perguntei também para Deus, Senhor, o que é estar no centro da sua vontade? E o Senhor me disse, é viver aquilo que eu tenho para você nesse momento. Porque o centro da vontade de Deus, né, ele é muito específico. O Espírito Santo, ele vai impedir que você vá para a direita ou para a esquerda, porque vai ter uma voz dizendo, este é o caminho, né? Então, o centro da vontade de Deus é o melhor que ele tem para nós, né? E nem sempre o centro da vontade dele é a nossa vontade. Exatamente. Na grande maioria das vezes não é. E você falou uma coisa aqui agora que eu tenho conversado tanto com tanta gente sobre isso. Falei com a Carlinha, né? Que às vezes a gente fala assim, Deus, eu não quero. Por que eu invento de fazer evento, de conferência? Por que a gente arruma pra cabeça? Fica em casa, cuida das crianças, leva pra escola, vai na terapia. Aí Deus fala, mas não é isso que eu quero de você, né? E às vezes a gente chora servindo, né? Ai, não quero pegar avião, não quero ir, não vou. E aí você falando isso agora, eu falei, Deus, é isso. A gente não é o centro da nossa vontade, é a vontade dele, né? E é tão lindo, né? Quando a gente começa a fazer esse trabalho e começa a ver as vidas transformadas, né? A pessoa dizer assim, nossa, Flávia, meu lar foi transformado depois que eu comecei a acompanhar as orações pelas lives, né? Isso é uma coisa que eu falo, meu Deus do céu, eu larguei tudo, né? Eu larguei uma vida que eu tinha, né? De uma empresa, porque daí quando isso aconteceu, eu larguei tudo.
Eu não tinha vontade de fazer mais nada. Era como se Deus tivesse tirado do meu coração aquele amor que eu tinha pelas coisas do mundo. E aí eu fui entender o que eram as coisas do céu. Eu falei, meu Deus, quando você está com o coração no céu, as coisas do mundo já não fazem mais sentido. E até meu marido falava, amor do céu, mas como é que você vai largar tudo assim? E eu falava assim, não sei como é que eu vou largar, mas eu não dou conta mais. Parece que eu vou, né? Parece que eu não vestia mais aquela roupa, parece que eu não tinha, não era mais eu. Aquela não era a Flávia que o Senhor planejou, sabe? Então não dava para voltar para o meu antigo papel. Eu até tentei, né, algumas vezes. Meu marido falou, não, vamos tocar a empresa, né? Vai fazendo o seu trabalho e vai falando de Jesus também. Mas aquilo ali não gerava mais satisfação no meu coração. Parecia que não era eu ali. Eu não sei o que Deus está falando aí com você, minha irmã. Mas assim, foi uma renúncia que eu fiz. É engraçado porque não foi uma renúncia que eu posso dizer assim que foi dolorosa. Foi difícil, porque quando eu olhei para as coisas que eu tinha produzido, né, eu fazia muitas revistas, né, e quando eu decidi parar, né, foi tudo encaixotado assim. Quando eu olhei para aquelas revistas, eu falei assim, Senhor amado, aí tem muita história. Eu quis começar a chorar e Deus falou para mim assim, eu estou substituindo o que é passageiro pelo eterno. Uau, que coisa. E eu, naquele momento ali, eu confesso para vocês que eu não tinha entendido nada, porque eu não tinha plano de nada. Eu pensei, meu Deus, o que é esse passageiro, o que é eterno, né? E fiquei com aquilo ali na minha cabeça. E no dia que eu lancei o meu primeiro livro, quando eu peguei ele na gráfica, o Senhor falou, isso é o eterno. Esse é o eterno, esse é o legado. Porque as revistas são informações passageiras, de um ano para outro, muda questão de amamentação, uma pesquisa científica sai, já fala que um alimento é uma coisa, é outra, né? E ali, quando eu peguei o peso do meu livro, o Senhor falou para mim, esse é eterno, esse é o que eu tenho para você, porque esse vai despertar a vida de muitas mães e vai ser um legado para suas filhas. Então, quando eu escrevo os meus livros, eu penso mais nas minhas filhas lendo. Eu imagino, assim, quando elas começarem a enfrentar os desafios da vida delas, né? E eu penso assim, elas podem pegar um livro e falar assim, a mamãe pensaria assim, né? Então, quando eu escrevo muito pensando nelas, nos conselhos que eu gostaria de dizer para elas, né? Então, nesse processo, assim, eu falo que foi difícil, mas não foi doloroso, porque como eu estava vivendo essa intimidade com Jesus, ele preencheu esses espaços no meu coração, né? Aquele apego a reputação, a dinheiro, né? Que era algo muito importante para mim. Deus foi me mostrando que por muito tempo eu acreditei que o dinheiro seria a solução para todos os meus problemas. Então, eu vivi uma busca incessante por isso. E um dia Deus me fez uma pergunta. Eu falei, Senhor, por que eu tenho tanta dificuldade de estar em casa? E o Senhor falou para mim, filha, porque para você tempo, a gente fica com aquilo. Tempo é o quê? Na hora eu pensava, tempo é dinheiro. E ficar em casa não gera dinheiro. E o Senhor me falou, mas gera aquilo que é eterno. Então, eu passei a ver as coisas de uma forma diferente. Eu comecei a ver que tempo era vida, né? E comecei a mudar o meu comportamento dentro de casa. E aí, é tão interessante que hoje eu tenho uma dificuldade tão grande de sair da minha casa. Eu era uma pessoa que eu não gastava tempo para fazer uma faxina na minha casa. Eu não fazia comida. Eu gosto de falar isso porque hoje tem muitas mulheres que se recusam a fazer qualquer serviço dentro de casa. E por mais que você tenha condição financeira, o servir dentro de casa, ele é tão importante para Jesus,
Porque eu estou ensinando a próxima geração a servir, né? Servir o marido, servir os filhos. E o servir, você já reparou o quanto, quando a gente está servindo na nossa casa, por exemplo, fazendo uma comida, lavando uma vasilha, é a hora que o Senhor mais fala conosco. E a gente está fugindo desse lugar. Por isso que às vezes a gente não consegue ouvir a voz de Deus. E Deus me levou para esses afazeres domésticos. Era algo que, para mim, era impossível, por exemplo, fazer uma comida. Aos 10 anos de idade, eu falei para minha mãe assim: mãe, eu nunca vou fazer comida para o meu marido. 10 anos. 10 anos de idade. Eu era uma feminista cristã. Pequena, mas vendo ali, né? Minha mãe era uma mulher muito sábia e meu pai tinha muitas dificuldades de relacionamento. Então, eu via a história da minha mãe e pensava: mulheres cristãs são mulheres bobas, choronas, elas não têm força. Olha o que Satanás foi semeando na minha mente. Então, ali na minha infância, Satanás ele foi minando a imagem da mulher cristã. E quando eu cresci, tudo que eu queria era ser a mulher de sucesso, a mulher empresária. Nunca a mulher cristã. Mas o Senhor, Ele sabe, né? Ele deixa a gente viver aquilo que a gente quer. É tão interessante. Depois porque Ele permite. Ele fala: minha filha, é isso que você quer? Então, faça, né? Outro dia eu estava na minha sessão de terapia e a minha psicóloga é cristã, é uma pastora. A gente sabe que na nossa denominação a gente não tem pastora, né? Mas ela é uma pastora, uma bênção. E ela falou uma coisa para mim que me levou para um lugar que eu falei: gente, é isso. O mesmo buraco que a gente tem, que não vai ser preenchido aqui, porque a saudade da eternidade que Deus colocou no nosso coração, quando a gente nega o nosso papel de mulher, conforme Deus nos fez para ser, a gente sente saudade desse lugar. Sim. E a gente não sabe explicar. Sim. Então, a gente sente saudade de fazer a comidinha para os filhos e para o marido. A gente sente saudade de cuidar, de colocar uma mesa, de sentar. Mas a gente não sabe dar nome para isso. E aí a gente começa a buscar lá fora. E nunca vai ser suficiente. Porque eu, nesse ritmo frenético de trabalho, eu falo para ela, Fabi, eu tenho saudade da minha casa, de cozinhar. Eu gosto, eu sou essa mãe, quero pôr a roupa na máquina para lavar. E feminista, vocês me perdoem, mas é isso mesmo, tá? A gente sente saudade. Por quê? Porque é o lugar, é o papel que Deus deu pra gente como primeiro ministério, né? É o primeiro servir que a gente tem. É a nossa primeira pregação, né, com a vida. E na minha visão, esse era um papel que não tinha tanta importância. O que Satanás foi colocando também na minha mente? Suas filhas vão te admirar muito mais pelo profissional que você é do que se você for uma dona de casa. E era isso que eu pensava. Eu pensava, gente, minhas filhas vão ter muito orgulho de mim. Porque eu sou uma mulher que sabe fazer dinheiro, eu sou uma mulher que é bem vista na sociedade, né? Então, eu tinha aquele apego ali, né? Em dizer assim, nossa, elas vão ter um orgulho de mim, né? Pensando, porque minha mãe não tinha se formado, né? Eu tinha uma rejeição com a minha mãe na adolescência. Então, tudo isso, Deus foi desconstruindo em mim. Foi desconstruindo. Hoje, eu amo estar dentro de casa. É difícil eu sair de dentro de casa. Eu amo estar com as minhas filhas. Tem até um texto que eu escrevi, que vai sair no meu próximo livro, que eu falo assim, que eu usava os sapatos da velocidade. E que eu tirei esses sapatos para viver as sandálias de simplicidade. Porque hoje... É incrível, assim, para mim o melhor lugar para estar é dentro da minha casa. Antes, para mim, a minha casa era como uma gaiola. E hoje ela é um ninho, né? Então, assim, Deus, Ele pegou toda a visão distorcida que Satanás colocou em mim na minha infância, que não me permitia ver o quanto a minha mãe era vitoriosa, e Ele desconstruiu tudo para reconstruir novos pensamentos, para colocar os novos pensamentos do Senhor na minha vida, né? Que é essa mudança, né? É quando você muda seus pensamentos, você muda seus sentimentos e muda seu comportamento, né? E o Senhor... E um dia eu perguntei, Jesus,
por que estando dentro da igreja, eu ainda estava adormecida. E o Senhor falou assim para mim, que era tanta mentira na minha mente, eu acreditava em tantas mentiras, que a palavra dele não frutificava dentro de mim, eu não dava espaço. Eu não, sabe, durante a semana eu não me lançava para conhecer Jesus, eu só ouvia o que as pessoas pregavam sobre Jesus, né? Vive de ouvir o que os outros falam, aquilo que a gente sente. E hoje eu tenho tantas experiências com Deus, né? De perguntar as coisas para Ele e Ele me responder dessa forma, né? Tão clara. E que eu falo que nenhum psicólogo, conseguiria fazer isso. Nenhum conseguiria acessar o que Deus acessou no meu coração, né? Porque essas feridas emocionais, essas dores, né? Só Ele sabia o momento que nasceu ali no meu coração, né? E então foi essa transformação que eu passei de visão mesmo, de olhar para dentro de mim e Deus ir me mostrando tudo que eu precisava mudar. E é tão linda a mudança, né? E hoje eu amo tanto o que eu faço, eu amo tanto viver esses propósitos de Deus, que eu falo que nem por um caminhão de dinheiro eu voltaria a fazer o que eu fazia antes, porque não combina mais com quem eu sou hoje. E hoje também ver minhas filhas, né? Saber que eu estou perto delas, saber que eu estou atenta ao que elas estão vivendo. É lógico que eu continuo não sendo uma mãe perfeita, mas hoje eu sou uma mãe completamente dependente do Senhor. Que quando eu estou vivendo um desafio, e os desafios são diários, porque eu tenho 3 filhas na adolescência. 3 meninas. 3 meninas, e eu falo... E olha só, né? O Senhor me mandou 3 meninas para trabalhar a minha feminilidade. Porque dentro de mim, externamente eu era uma mulher feminina, mas dentro de mim eu era um homem, né? Então, Deus me mandou 3 meninas para trabalhar essa feminilidade, para que eu entendesse o quanto é maravilhoso ser mulher. Sabe, porque as coisas que eu via na minha infância foram criando em mim também algumas fortalezas mentais que diziam para mim, Deus errou quando te fez mulher. Você não deveria ser mulher. Tanto que eu sou a caçula de somos 3 mulheres, eu tenho um irmão também, depois de mim. Mas a grande expectativa é que eu fosse um homem, né? E o meu pai, ele me chamava de hominho do papai. Então, pode ser, né, que hoje, nessa época, onde as crianças estão sendo muito doutrinadas, né, para bissexualidade, para homossexualidade, eu poderia também ter ido para esse caminho, né? Porque houve uma rejeição ali logo no ventre, né? De que eu não poderia ser uma menina, né? Então, eu cresci com essa visão de que ser mulher não era bom. Que sempre era mais vantajoso ser homem. E Deus foi desconstruindo isso em mim. Coisa linda. Né? E eu acho que é isso. Tem uma frase que eu amo e eu não sei de quem é, que até deixo ali no meu WhatsApp, que fala assim, não sei o que te prende, mas eu sei o que te liberta, Jesus. Amém. Né? Porque Ele liberta de todas as dores. Ele Amém. refaz, né? Todos esses traumas, tudo que a gente tem carregado, todas essas mentiras que o inimigo planta na nossa mente e que cada vez mais ele tenta plantar e a gente fica ali, né? A gente começa a conversa, como Eva começou. É assim que ele vem. Ele Sim. não vem se apresentando com o inimigo. Ele fala assim, será que é isso mesmo? Coloca uma dúvida, né, no nosso coração. A gente dá um ouvido para isso e é bem isso que você falou. E aí a gente não consegue frutificar. Eu lembro que eu tive um momento na minha vida, no processo de gravidez e tudo mais, que eu percebi que eu não confiava em Deus. Uhum. Né? E é dolorido isso. Né? Alguém que foi criado na igreja e que sempre foi, né? Assim, eu sempre trabalhei para achar que você faz algo, né? Para ter direito, né? Faço tudo para buscar, como se a gente pudesse fazer algo, mas a gente vem, né? Deus depois desconstrói isso e a gente entende que é Ele que faz toda a obra, a gente não é capaz de nada. Perceber isso, né? Chegar a esse tempo que você fala assim, eu não confio, eu não entrego, eu não deixo Ele agir. Né? Eu
eu faço tudo para que seja feita da minha forma, porque eu sei, porque eu sou, porque eu reino. A gente brinca aqui, né, no programa, que nós sentamos num troninho e estamos lá, ó, ditando as regras, né? E a gente não deixa Deus reinar. E isso que tudo isso que você falou aqui, trouxe isso para mim na minha memória. Você saiu do trono, Flávia. Exatamente. Né? Você deixou Deus sentar no trono e Sim. só obedeceu. E que lindo ver essa transformação na sua vida. Que lindo ver que é possível, né? Porque tem muita mãe que está assistindo a gente aqui. Se você está vivendo esse dilema, eu continuo no meu profissional, eu fico aqui onde Deus me quer, né? E às vezes a gente está assim, não, eu preciso continuar trabalhando porque meu filho precisa da terapia, meu filho precisa da escola, meu filho precisa da natação. Não, seu filho precisa de você. E, na verdade, não é nem sobre trabalhar ou não trabalhar, não, porque eu também ali, né? entendi isso, né? Porque hoje também eu trabalho, né? Assim, é um trabalho diferente, mas eu trabalho. É você ter o seu coração voltado para as coisas prioritárias, né? Na verdade, é porque o mundo vai nos roubando esses momentos prioritários, né? E a gente vai entregando, né? E, de repente, quando você olha, você fala, opa, o que aconteceu aqui? Por que isso está acontecendo comigo? E daí você não consegue entender, né? Então, a gente precisa de Deus nesse processo. Quando uma família está desestruturada, né? Quando algo não está indo bem, existe um socorro bem presente na tribulação. E Ele quer se revelar para você, né? Ele quer se revelar. Pensa, eu sabia muita coisa sobre a Bíblia, eu fui obrigada a decorar o Salmo 139, que é um salmo sobre identidade, mas eu não tinha essa identidade de filha. Por quê? Depois eu fui entender, e é a minha pregação. A identidade de filha, ela só é liberada com o relacionamento entre pai e filha. Né? Então não adianta eu saber. Minha mãe falava, minha filha, você é única, você é amada. Eu tinha uma autoestima muito ruim, né? Eu falava, mãe, eu sou muito feia, eu sou muito magra. Eu era muito magra. Acreditem nisso, eu era muito magra. E aí minha mãe falava, minha filha, você é única, você é especial, Jesus te ama, Ele te criou com um propósito, né? E eu pensava, ai meu Deus, mas o que isso muda na minha vida, sabe? E aí você realmente vê que isso muda na sua vida quando se torna uma verdade para você. Quando você ali no relacionamento com o seu pai, você vai se sentindo tão amada que você realmente entra nesse lugar de filha, né? Então eu falo que a nossa identidade de filha, ela é liberada nesse lugar. Mas ele é um lugar diário, porque esse sentimento de orfandade, ele sempre vai nos assombrar. Sim. Ele sempre vai dizer assim, acho que Deus não está ouvindo a minha oração, acho que Deus não está satisfeito comigo, mas Deus é bom quando eu sou boa e quando eu sou ruim, quando eu perco a paciência com as minhas filhas, quando eu grito, Ele ainda é bom, né? Ele me olha com olhos de amor. E às vezes é difícil a gente entender isso do ponto de vista humano, né? A gente nunca vai conseguir entender o coração de Deus completamente, né? Que é tão manso e humilde. Então, eu fico olhando assim para a minha jornada, né? E hoje eu entendo por que eu passei tudo. Mas quando você está passando, você não está conseguindo entender, né? Então, é um processo de confiança em Deus. É um processo que você não está sabendo ali o próximo passo, mas Ele está te conduzindo para aquele lugar que Ele quer, né? Então, foi isso que eu vivi nesse tempo. E foi tão interessante porque quando eu estava guerreando pela minha filha, né, em oração, eu escrevia as minhas orações. Eu sempre amei escrever. E eu escrevia as minhas orações. E quando apareciam mães que estavam desesperadas, eu tirava a foto do meu caderno e mandava. Olha, faz essa oração pela sua filha. Faz essa oração durante 40 dias, ora. Porque eu fui percebendo que eu não sabia orar. Que as mães, muitas vezes, não sabem como orar. E quando a gente diz assim, eu não sabia orar, né? Parece algo complicado, mas não é. No entanto, a gente faz isso muitas vezes de forma muito errada, até ofendendo o coração de Deus, porque hoje eu olho para como eu orava
E a minha oração era assim, uma reclamação atrás da outra, sabe? Ou era uma lista de coisas que eu queria que Jesus fizesse para mim. Então, à medida que eu fui aprendendo sobre oração, eu fui tendo uma maturidade de me desprender mesmo do meu ego, né? E falar, Senhor, me ensina a orar. Porque os discípulos pediram isso para Jesus, né? Eles não pediram, me ensina a fazer milagre. Não, eles pediram, Senhor, ensina-nos a orar, né? E o Senhor ensinou. Então, existe um aprendizado na oração. Jesus, ele quer nos ensinar sobre oração. E à medida que eu fui ali, né, me derramando na presença do Senhor, eu anotava as coisas para eu não esquecer, e anotava palavras, comecei a orar a palavra de Deus, né? Comecei a orar a verdade, que é a palavra de Deus. E um dia, eu indo para um podcast, o Senhor falou em Isaías, né? Eu até deixei a Bíblia aberta aqui, né? E eu creio que Deus vai falar com a maioria das mães aqui, que o Senhor falou assim para mim, olha só. Assim, Isaías 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, cuja mão direita eu seguro com firmeza, para subjugar as nações diante dele e arrancar a armadura de seus reis, para abrir portas diante dele, de modo que as portas não estejam trancadas. Eu irei adiante de você, aplanarei montes, derrubarei portas de bronze e romperei trancas de ferro. E essa parte aqui, Deus falou profundamente ao meu coração. Darei a você os tesouros escondidos nas trevas, riquezas armazenadas em locais secretos, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o convoca pelo nome. Porque quando eu li essa palavra, darei a você os tesouros escondidos nas trevas, eu pensei, meu Deus, o que Deus está falando aqui? Até nas situações mais desesperadoras, numa situação limite, numa situação onde você está orando por um filho e você não está vendo o que está acontecendo no mundo espiritual, Ele está dizendo para você, eu vou te dar tesouros. No meio dessas trevas todas que você está passando, eu estou te entregando tesouros. Amém. Então, eu vivi isso daqui. Eu vivi esse ver as portas que estavam trancadas sendo arrebentadas pelo Senhor, porque nos nossos filhos também vão sendo construídas fortalezas mentais, né? Que por mais que você ame, que por mais que você tente acessar aquele coração ali, tem hora que chega seu limite e você fala, Senhor, parece que eu não consigo acessar. Não vai, Senhor, onde que eu estou errando? E aí eu entendo que no meio das dificuldades, Ele está me entregando tesouros, né? E tem fortalezas que só Ele vai derrubar. Então, o poder da oração está muito nisso, né? Não sou eu que vou derrubar, é Ele que vai adiante de mim, é Ele que vai despedaçando essas portas de bronze, onde eu não consigo entrar, Ele consegue. Então, se você tem um filho assim que não te ouve mais, que rejeita os seus ensinamentos, eu sei que tem mães que os filhos nem acreditam mais em Deus, dizem que são ateus, mesmo criados na igreja, né? Eu quero dizer para você, mãe, não perca a sua esperança, porque o Senhor, Ele vai te entregar tesouros no meio dessas dificuldades. Amém. E Ele vai te mostrar quem Ele é. Amém. Porque Ele é esse Senhor aqui, ó, que está falando assim, eu te convoco pelo seu nome. E você pode ter certeza que Ele está com você nessa guerra. Amém. E quando a gente tem essa segurança de que nós estamos do lado daquele que já venceu, então a gente sabe o fim do filme, gente. É verdade. O aguentar o processo é que é o difícil, exatamente, né? Mas nós sabemos que nós vamos sair vitoriosas de qualquer situação, porque nós estamos colocando a nossa esperança no Senhor. Eu falo que se a gente estiver buscando santificação para nossa casa, né? Os nossos filhos são santos. Então, o Senhor, Ele tem muito mais interesse em alcançar a minha filha do que eu mesma. Sim, Ele conhece, eu conheço porque eu gerei, mas Ele conhece porque Ele planejou já a vida dela, né? Tá tudo escrito já. Então, isso foi me dando uma calma para eu me livrar daquela culpa, para eu me livrar, sabe,
do peso. Peso que Satanás queria colocar sobre mim. Porque quando ele consegue colocar esse peso sobre você, você não consegue se movimentar. É verdade. Então, você não consegue ter autoridade com o seu filho, porque você está tão preso na culpa que você não consegue ter autoridade com o filho. Porque você pensa, ai, mas eu errei tanto, eu não vou nem falar nada. E aí você vai começando a ser omissa, né? Então, ele quer tirar as mães desse lugar de omissão, de culpa, de peso espiritual, de fracassada, né? Quantas vezes Satanás tenta soprar na nossa mente, você é fracassada, você fracassou, né? Quantas mães estão paralisadas por causa dessas mentiras de Satanás? Sim. Mas o Senhor, ele é aquele que pega a nossa mão e ele vai nos mostrando, minha filha, aqui eu estou trabalhando com você, né? Aqui você tem deixado uma brecha. Vamos fechar essa brecha, né? Então, ali eu fui sentindo assim, sabe? Deus me ensinando a todo momento a lidar com a minha filha. E nesse processo todo, né? Hoje ela está com 18 anos e está bem, graças a Deus. Glória. E eu falo que ainda existe uma caminhada para ela ser apaixonada em Jesus. Eu falo que eu quero ver as minhas filhas, né? Apaixonadas por Jesus a tal ponto, assim, de querer viver para Ele, como hoje eu vivo, né? Eu falo que Deus mudou tudo em mim, até minha profissão ficou para trás, tudo mesmo, novos caminhos, E né? é tão lindo, porque quando a gente entrevistou a Vivi Martinella, ela usou uma alusão, que é bem isso que você está colocando pra gente, né? Deus, ele tem compromisso com a origem. Então, a gente não está falando sobre ressignificar nada, a gente está falando sobre, de fato, não é restauração a palavra. Ela usou uma palavra que não era restauração. Quando você tem uma obra que você precisa ir lá e ela está destruída e você precisa cuidar, refazer, porque Deus, ele tem compromisso com a origem. Então, ele vai lá tirando a sujeirinha, a casquinha, até que aquilo, de fato, seja completamente restaurado, né? É como se fosse uma obra de arte, né? Assim, exatamente. Uma restauração minuciosa, né? E ele é tão maravilhoso que ele faz isso na gente aos poucos, né? Porque senão a gente não aguenta todo o processo, A gente queria que fosse rápido, né? Mas a gente não sabe o que a gente ia sofrer pra ser rápido. Exato. A gente queria Deus estala o dedo, né? Mas... E ele vai limpando cada cantinho, né? Cada e você tem um discurso tão de esperança que a gente ouve você falar... Porque você já percebeu que nós, cristãs, a gente tem por hábito, você está passando por uma luta. Deus já resolveu aquele problema, você conta sobre a luta, mas você sempre fala assim, ó, mas ainda tem muito por Deus fazer. Você vai tirando a glória, né? A glória. Então, a gente precisa começar a ter um discurso de esperança mesmo, sabe? De contar o que Deus está fazendo, o que Ele fez... E acreditar nisso que você acabou de falar, né? Gente, é lindo. Deus de Israel te chama pelo teu nome. Amém. Que coisa mais linda. E é tão interessante, porque quando a gente tem esse espírito de orfandade dentro da gente, eu tinha muito, né? Porque meu pai era um pai mais distante. Meu pai não era violento, ele era um homem bom, mas ele era muito distante emocionalmente e muito ciumento, muito abusivo. E quando eu entendi, sabe, as limitações dele, né? E essa questão do espírito de orfandade, quando ele entra na gente, é algo assim tão difícil da gente sair disso. Realmente precisa de um relacionamento muito profundo com Deus, porque Satanás, ele vai tentar o tempo inteiro te fazer voltar para esse lugar de órfã. O abandono, a rejeição. O abandono para rejeição. E lembrar da intencionalidade, que é aquilo que você falou. Se for preciso, vai gravar. E se compromete com outras pessoas, não com você. Porque com a gente falha. E o que eu ia dizer é que o seguinte, eu tinha tanto esse espírito de orfandade que eu li a Bíblia. E um dia eu lembro que eu estava lendo lá, né, a história de Josué, e quando o Senhor fala para ele, né, seja forte e corajoso, que eu estarei com você, né, o tempo inteiro. E eu falei, gente, que coisa mais linda Jesus falando isso, né? E Deus falou assim, mas eu tô falando para você através da palavra. Eu não entendia, gente, que as promessas aqui eram todas para mim. Olha como isso é estranho. Eu viver dentro da igreja,
mas o espírito de orfandade era tão forte dentro de mim, era um Deus tão distante para mim, que eu não entendia que aquela palavra, aquela promessa era para mim. Não como se fosse viva e eficaz a palavra, mas como se fosse um livro, como qualquer outro, contando a história de alguém, né? Quando na verdade forte, é ele falando com a gente. Você, forte, corajosa também. Eu vou estar com você o tempo inteiro, né? Exatamente. Que coisa linda. E infelizmente a gente tá chegando no fim, mas eu queria que você falasse dos seus livros, dos seus cursos, então eu vou parar o papo só pra gente conhecer um pouquinho mais do seu trabalho. Então, Flávia. Os meus livros, né, eu falo que se torcer eles aqui, tem muita lágrima aqui realmente. O primeiro livro foi As Lágrimas que Deus Recolhe. O Lu vai pôr pra gente aí a imagem. E tem uma história muito linda sobre esse livro, assim, que são as orações que eu escrevia para minha filha. São as orações que Deus falou, não, agora não é tempo mais de você tirar a foto e mandar para a pessoa, você vai escrever um livro. E Deus falou para mim que era um livro para honrar a minha mãe. Então eu fiz esse livro porque a minha mãe, quando eu fui preparar o meu discurso do livro, o Senhor falou assim, engana-se você de pensar que as lágrimas começaram em você. Não, as lágrimas estão sendo recolhidas lá na época da sua mãe. Você é resultado das lágrimas da sua mãe. Nossa. Então, eu fiz a homenagem para ela, né? Tá ela aqui, toda cabelo branquinho, toda bonitinha na nossa última viagem. Se eu colocar aqui, ó. E depois de 4 meses, a minha mãe faleceu. Então, Deus falou, esse é o livro que você tem que soltar agora. E quando eu fiz essa homenagem para minha mãe, eu não imaginava que Deus iria recolhê-la tão cedo. Depois de 4 meses que eu lancei o livro, o Senhor recolheu a minha mãe. Mas eu falo que Deus foi tão maravilhoso que ela pôde ver as respostas da oração dela, porque eu imagino que ela jamais pensou. Eu falo assim que minha mãe devia pensar assim, Senhor, eu só quero a minha filha salva, Jesus. Não precisa estar pregando. Não, só salva, Jesus. Só salva essa menina. E no dia do lançamento eu falei, mãe, eu acho que metade desses cabelos branquinhos da senhora foi eu que fui a responsável. Mas Deus é tão misericordioso, porque quando Ele responde a oração, ela vem de forma incontestável, né? Então, ela pôde ver o livro, ela pôde ver milhares de pessoas querendo o livro, e eu tenho certeza que ela ficou, não orgulhosa de mim, mas assim, eu creio que ela viu o resultado das orações dela aqui nesse livro, sabe? E olha só, as orações dela impactaram milhares de mulheres. Então, isso é o que é mais precioso, né? Porque o Senhor, Ele não desperdiça a nossa dor. Então, as lágrimas que eu chorei pela minha filha, eu consegui traduzir aqui, né? Nessa obra aqui. E tantas mulheres estão sendo curadas por ela, né? Porque mulheres que não sabiam orar. Eu tenho mulheres que falam assim, Flávia, eu já não sabia mais o que falar para Jesus. E quando eu peguei o seu livro, eu tive um novo ânimo para fazer, para orar com autoridade. Eu falei, amém por isso, né? E daí, depois de um ano, eu sentada num café, não, na verdade, depois de um ano, saiu Gerando no Secreto, mas ainda com problema com a minha filha, eu com uma amiga pastora também, e ela falou para mim, Flávia, você precisa começar a gerar a sua filha no secreto. E eu falei, amiga, mas como é que é isso? Gerar no secreto? Você vai orar por todas as áreas da vida dela. Você vai gerar a sua filha como você tem um ventre espiritual. Você não foi chamada só para gerar naturalmente. Você foi chamada para gerar espiritualmente. E aí o Senhor falou para mim, olha, vai ser assim. São 40 dias de jejum e oração. Cada dia vai representar uma semana de gestação. E até que o novo nascimento venha. Você vai orar até que o novo nascimento venha. E eu falei, Jesus, olha que poderoso isso. Porque uma mãe desnutrida espiritualmente, ela não consegue nutrir o filho. Essa mãe, ela precisa estar muito forte espiritualmente para ter alimento suficiente para aguentar o tranco, para aguentar os processos e, ao mesmo tempo,
mostrar para esse filho que ela tem um Deus todo-poderoso. Eu falo assim, eu quero que as minhas filhas olhem para mim e vejam uma mãe que tem uma fé muito grande, que no momento que elas precisarem de algo, elas vão saber a quem recorrer, né? Então, são 40 dias de jejum e oração. Eu explico aqui sobre o secreto, sobre como eu me apaixonei pelo secreto, né? Porque era o lugar onde eu não ia, né? E é o lugar onde você tem o crescimento espiritual. Então, filhos resgatados pelo poder da oração. E aqui eu coloquei, quando a porta se fecha, o céu se abre. Porque foi isso que eu vi na minha casa. No momento que eu comecei a fechar a porta do meu quarto e comecei a ter intimidade com Deus, e comecei a ser honesta com Ele e contar tudo o que eu estava sentindo. E comecei a gerar, mas sabe, gerar de uma forma que muitas vezes a gente não percebe, mas a gente está mais se enfraquecendo na oração do que se fortalecendo. Então, eu comecei a orar a palavra de Deus e, à medida que eu orava a palavra de Deus, eu fui ganhando tanta fé, eu fui ganhando tanta força, que eu comecei a ter realmente aquela autoridade espiritual. Então, esse é um livro para aquelas mães que não acreditam na sua autoridade espiritual, né? Então, eu falo assim, ó, eu tenho um antes e depois. Eu não lia livro, eu era uma jornalista que não lia livro. Hoje eu amo livros cristãos, só leio livro cristão. Eu era uma mulher que não orava. Hoje eu tenho livros de oração, eu oro muito. Eu era uma mulher que não lia a palavra de Deus. Hoje eu amo a palavra de Deus. Então, se de repente nada disso do que a gente falou aqui para você fez sentido, eu quero que isso faça sentido. Vai para dentro do seu quarto e fala assim, Jesus, eu quero te conhecer. Amém. Eu quero te conhecer. Glória a Deus. E aí ele vai se fazer conhecido de você, né? Flávia, Amém. como te agradecer por esse tempo. Amém. Nossa, assim, que Deus continue abrindo portas e que teu ministério transborde de Amém. fato a vida de tantas mulheres. Amém. Nosso tempo acabou, Nosso né? tempo acabou. A Eu queria vontade é de falar ficar mais aqui. aqui umas 3 horas, mas a gente precisa ir. E se fica uma coisa aqui pra gente, vá pro secreto. É isso Amém. aí. Amém. E pra mim o que fica, seja honesta com Deus, fala pra Ele inclusive as tuas dificuldades, aquilo que você não consegue fazer, mas que você gostaria, Exato. né? Amém. É Então, A gente vai embora e a gente vai falar a nossa frase, né? Exatamente. Então a gente vai falar juntas, a gente treinou até parece. Mas a gente vai embora e vai deixar essa frase pra você que a gente sempre fala lá no Mães da Aliança, que é um belo lugar pra graça de Deus na maternidade. Um super beijo. Beijo. boa noite, gente. até Boa o próximo noite. episódio, se Deus quiser. Tchau, tchau.